o que vestem as modelos pode não ser o visual dos criadores, nem de quem veio para conferir. Tem de tudo, do clássico e simples ao despojado e ousado. Fotógrafos, jornalistas, curiosos, olheiros, candidatas a modelo. Todos estão aqui para ver, mas também querem ser vistos. Esse visual chama-se Barbarella Perdida no Espaço. Chiquérrima, Barbarella. Saia de casa bem informado, não perca o Bom Dia Brasil, que vai ao ar às 7. Bom dia, São Paulo. Faltam 15 para 7. Hoje é segunda-feira, 31 de janeiro. E essas são imagens da capital paulista amanhecendo. Nesse momento, faz 20 graus. 4 pessoas morreram em um acidente esta madrugada na rodovia Fernão Dias, na região de Mariporã, Grande São Paulo. Estamos com imagens ao vivo do local do acidente, onde o congestionamento chega a 5 quilômetros no sentido interior capital. As 4 vítimas estavam em um carro de passeio que bateu de frente contra uma carreta durante uma ultrapassagem. Nos 2 sentidos da Fernão Dias, que está sendo duplicada. O motorista da carreta não sofreu nenhum ferimento. Muitos pretas são todos iguais, são todos vítimas. Agosto de 1996. 5 homens invadiram o bar Bodega, nos Jardins, e roubaram o caixa. Antes de fugirem, mataram a estudante Adriana Ciola e o dentista José Renato Tarran. Da tragédia, surgiu o movimento Reage São Paulo. Quase 4 anos depois, quem brigou tanto contra a violência lamenta que a sociedade esteja perdendo essa luta. Nós estamos no fundo do poço. Nós hoje não temos nenhuma segurança em nenhum lugar. 20 graus na região da Avenida Paulista, em São Paulo. No próximo bloco, estrangeiro... Mas Yumbu não era esperado para nenhum desfile. O dono da agência não o conhece. E o nome que aparece no bilhete é de uma modelo brasileira atualmente no exterior. Pode ser que uma modelo deu cartão para ele, para quando ele chegasse no Brasil, que ela trabalha em tal agência, que é uma agência confiável, para ele vir a procurar. A responsável pelo posto no país e depois seguir viagem para Portugal. Mas uma denúncia de que alguns estavam em busca de trabalho acabou com a viagem de todos. O pacote era para uma viagem de 3 dias à Inglaterra e outros 3 dias em Portugal. Os 20 brasileiros embarcaram sexta-feira passada e voltaram ontem à noite sem conhecer os 2 países. Foram barrados no aeroporto de Londres e deportados para o Brasil. A turista Nair Freitas de Souza disse que as autoridades britânicas descobriram que parte do grupo viajou com promessa de emprego e pretendia ficar na Inglaterra. Outros turistas e o agenciador não quiseram falar sobre a viagem mal sucedida. Cada um teve um prejuízo de R$ 3.885. O Sindicato dos Médicos de São Paulo lançou uma cartilha que orienta a população sobre os planos de saúde particulares e o SUS, o Sistema Único de Saúde, principalmente no que se refere aos direitos dos usuários. A repórter Ananda Apple está com o presidente do sindicato e vai antecipar algumas dicas que estão na cartilha. Ananda. São direitos que poucas pessoas conhecem, mas que já podem conhecer por meio dessa cartilha pequenininha, mas muito fácil de se entender. Aqui diz SUS, mas os mesmos direitos se aplicam aos planos particulares de saúde. Eu vou conversar com o doutor José Rivalder de Oliveira, que é o presidente dos sindicatos. Que direitos são esses, doutor? Olha, direito como acesso ao seu prontuário, direito à integralidade do atendimento, como, por exemplo, ter direito a remédio depois que sai de um ambulatório, depois que sai de um hospital. Posso saber quanto eu gastei no meu tratamento? Pode saber quanto gastou no seu tratamento, inclusive exigir um recibo detalhadamente sobre o que foi realizado no seu tratamento nos hospitais públicos. Levar cópia do prontuário também, no que isso facilita? Isso facilita para que a pessoa tenha, inclusive, que entregar esse prontuário a um outro médico, a um outro hospital, e você já tem toda a sua história e vai facilitar para um futuro diagnóstico. Doutor, será que explica uma das principais questões, uma das mais candentes para os doentes, que é o que fazer quando ele não tiver o atendimento, quando for recusado uma internação ou um atendimento qualquer? A cartilha prevê isso. Existe um elenco de locais onde ele pode estar fazendo a denúncia. A Procuradoria Pública, o Conselho Regional de Medicina, o Sindicato dos Médicos, entre outras entidades.
Obrigada. E no caso de denúncias, Mônica, é bom anotar o seguinte: www, é um site na internet, cimesp.com.br. Essa cartilha pode ser retirada gratuitamente na sede do Sindicato dos Médicos, Rua Maria Paula, 78, de segunda a sexta. Ananda Apple, bom dia, São Paulo. Os economistas, eles erraram quase tudo no início do ano passado. Mas em Brasília, eles estão agora comemorando um período de entrada de dinheiro no país. Vamos até lá falar com Cláudia Bontempo. Cláudia, a gente nunca sabe quanto tempo vai durar. Mas, pelo menos por enquanto, a Caixa aumentou, né? E em dólar. As reservas de dólares engordaram 1 bilhão de um dia para o outro e estão hoje em quase 38 bilhões de dólares. O dinheiro que entra é pagamento de bônus que o Brasil havia lançado no exterior. A equipe econômica acha que isso é só o começo. A previsão do governo é que 2000 traga pelo menos 25 bilhões em investimentos diretos, dinheiro bom que vai para as indústrias. A maior parte desses dólares deve vir da privatização das empresas geradoras de energia elétrica. Uma previsão otimista, que só se concretiza se houver muita disputa pelas empresas e se oferecerem um bom preço por elas. O governo se preocupa agora em sinalizar para os investidores que o lema do país é ajuste de contas. A lei de responsabilidade fiscal deve entrar em vigor já em abril. O Congresso começa a votar os últimos destaques nesta semana. A lei que pune o governante gastador é considerada essencial para a credibilidade do país. Tem até um ponto curioso na lei. Fica proibido, por exemplo, que a União assuma dívidas de estados e municípios. Bom, Minas Gerais aproveita que a lei ainda não entrou em vigor e diz que não vai pagar mais uma parcela de um empréstimo externo. O governo se vê obrigado a socorrer para evitar uma repercussão negativa lá fora. Mas tem gente que não anda gostando muito dessa euforia por causa de capital estrangeiro não, viu? São as empresas nacionais interessadas, por exemplo, nas privatizações. Interessadas, por exemplo, na privatização do Banespa. Exatamente. É isso que você está se referindo e que divide as opiniões dentro do governo. O ministro do Desenvolvimento e o presidente do BNDES têm uma posição em favor do empresariado nacional e na área do Ministério da Fazenda a opinião é contrária. Devia haver, a privatização deveria continuar no ritmo em que vinha sendo feita. De qualquer maneira, essa é a discussão que vai dominar hoje. Vai render muito, é verdade. Vai render muito a equipe econômica daqui para frente. O fórum foi adiado para o fim do ano que vem, quando acontece a próxima reunião da OMC. Organização Europeia, eles não chegaram a um acordo sobre regras de competição. Diante do impasse em Davos, o representante comercial dos Estados Unidos, aliás, a representante, Charlene Barshefsky, destacou a importância de uma nova rodada de discussões sobre as leis de comércio internacional. Segundo Charlene Barshefsky, se os países não chegarem logo a um consenso, o mundo corre o risco de assistir a uma perigosa onda de protecionismo. E o mercado financeiro internacional está abrindo a semana pessimista. As grandes bolsas estão em queda na expectativa da reunião do Banco Central americano amanhã e quarta-feira. Vai ter sempre necessidade de negociação. Agora, em relação a esse capital que está entrando, o Brasil lançou bônus com sucesso, $1 bilhão, engordaram a caixa do governo. E o presidente do Banco Central disse na Suíça que quase a metade dos compromissos externos do ano de 2000 já estaria garantida. É isso mesmo? É isso mesmo. Na realidade, se nós verificarmos a entrada de investimento em 99, entraram quase 30 bilhões de dólares. Então, na realidade, o Brasil não está sendo novidade agora. O Brasil já vem sendo um polo de investimento, principalmente dos investidores internacionais, já há muito tempo. Este ano de 2000, como todas as expectativas macroeconômicas, principalmente no que diz respeito à amortização de dívida externa, são muito mais positivas para o Brasil, prevê-se que, então, o fluxo de investimento, que já foi de perto de 30 bilhões no ano passado, será em torno de 25 bilhões este ano. A Mônica Waldvogel tem uma pergunta lá de São Paulo. Mônica. O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse no fim de semana que, aparentemente, esse ano a gente vai precisar de muito mais investimento externo do que a gente já captou, porque as necessidades externas estão praticamente abastecidas. O senhor acha que isso pode influenciar no ânimo do investidor estrangeiro ou, ao contrário, isso pode atrair um capital melhor ainda, já que nós não temos essa urgência, essa necessidade toda? Na realidade, o que acontece é que o Brasil, se a gente levar em conta que a nossa moeda se desvalorizou no ano passado, o Brasil, esse ano, está mais barato para se investir. Então, eu acredito que a vontade e o interesse do investidor estrangeiro em relação ao Brasil continuará aumentando durante esse ano.
Agora, por exemplo, no mês de março, está chegando aqui no Brasil uma delegação de empresários, mais de 50 empresários sobre o estado do Texas, de todos os setores da atividade econômica aqui no Brasil, exatamente para analisar a possibilidade de joint ventures, de novos negócios, etc. Então, o interesse do empresariado vai continuar sem dúvida nenhuma. Bom, agora a gente vai até Brasília, onde a Cláudia Botempo tem uma pergunta também. Cláudia? Exatamente sobre isso mesmo que eu queria perguntar para ele, que o principal atrativo no Brasil hoje é considerado, talvez seja então a privatização das empresas geradoras de energia elétrica, é isso? Bom, a privatização das empresas de energia elétrica, sem dúvida nenhuma, é também fator de interesse dos investidores estrangeiros e é de onde deverá surgir a maior parte desses 25, 26 bilhões que está se prevendo para o ano de 2000. Entretanto, não é só no setor de energia elétrica que os investidores estão interessados. Os investidores estão interessados em quase todos os setores de atividade brasileira. Sim, mas o senhor disse no início que as perspectivas macroeconômicas de pagamento de dívida permitem essas previsões. E para depois, sem um ajuste, quer dizer, todos os problemas estão resolvidos de repente? Não, eu acho que o Brasil não tem ainda a sua economia estabilizada. Nós ainda temos ajustes que precisam ser feitos. Um deles, por exemplo, o problema da reforma tributária. O Brasil continua um país que exporta tributos, mas eu acredito que durante esse ano de 2000, a maior parte desses ajustes deverão ser feitos, porque agora no mês de janeiro, nessa convocação extraordinária, o governo já conseguiu dar alguns bons passos na direção de resolver alguns problemas estruturais importantes. Durante o resto do ano, acredito que vamos ter tempo para resolver os outros. A partir daí, sim, o Brasil teria uma economia estabilizada que não ficaria sujeita a terremotos de economias externas. Muito obrigado, doutor Rubens Branco, pela sua presença aqui no Bom Dia Brasil. Leilane. Em São Paulo, nos desfiles do Morumbi Fashion, os modelos que fazem sucesso fora das passarelas. E no Rio de Janeiro, nada de roupa. Homens e mulheres aproveitam o sol numa praia dedicada ao nudismo. Você vai ver daqui a pouco. Agora são 7h28. Bom Dia Brasil. Oferecimento Toyota Hilux. Resistência, confiança, durabilidade. Qualidade Toyota. A Interlig 23 está começando a operar no Brasil. E nós queremos começar homenageando todas as pessoas nesse país que estão descobrindo um jeito novo, um jeito melhor de fazer as coisas. Porque é exatamente assim que a Interlig vai atuar, oferecendo novas soluções, novos caminhos e novas ideias em telecomunicações. E olha, não existe nenhum país no mundo tão bom quanto o nosso para fazer as coisas assim. Doutor, volta. Dá um close no perfil. Não dá pra congelar a imagem, fazer uns efeitos especiais? E também melhorar a iluminação? Já sei o que tá faltando. Trilha sonora. É, dá mais emoção. Vocês querem ver o sexo? Que isso, doutor? Sem apelação. Tem criança, velho. A gente faz a melhor televisão. Você faz a melhor audiência. O IG oferecendo cada vez mais serviços a cada vez mais brasileiros. Porque não basta ser grátis. Tem que ser bom. IG. A democratização da internet. É a Praia do Meio, na zona oeste da cidade. Eles até que aprovaram as belezas da região, mas acharam que o lugar é um pouco isolado demais. Um grupo de naturistas foi conhecer a praia escolhida pela Prefeitura do Rio para a prática do nudismo. Para chegar lá é preciso disposição. A trilha é íngreme. Todos são obrigados a passar pela mata fechada. As pedras aumentam o risco de tombos. Mas no caminho, vale a pena apreciar a paisagem. Depois de 1h30 de caminhada, é possível finalmente chegar até a Praia do Meio, que pode ser transformada em breve na 7ª praia de nudismo oficial do Brasil. O prefeito ainda precisa assinar o decreto, mas já disse que é favorável a esta prática. A Praia do Meio é um paraíso de mar agitado, região não muito deserta. Esta turma de 30 pessoas está acampada desde o início do verão. Aqui todos são contra a chegada dos naturistas. Aqui tem muita família, né? E a gente não está preparado para se deparar com homem nu, com mulher nua ainda. Mesmo assim, os adeptos do nudismo não se intimidam. Eles testam a praia, mas nem todos aprovam. Embora a praia seja muito bonita, tem a fonte, tem água doce, tem tudo isso, mas ela não é adequada justamente para essa caminhada toda. Porque dentro das pessoas naturistas tem muita gente com mais de 60 anos de idade. Então, como é que vai enfrentar esse caminho? Não há condições.
E São Paulo viveu o fim de semana da moda, o cintilante e deslizante universo das modelos e dos modelos que as pessoas vão comprar ou simplesmente cobiçar. Isso porque nem todo mundo tem meios financeiros, condições financeiras e físicas para ostentar o que os estilistas desenham. Vamos a São Paulo com Mônica Waldvogel. Mônica, quem vai para ver, claro, também vai para ser visto, né? Tudo lá é um show. Porque, na verdade, o que acontece na passarela, muito pouca gente pode usar, tem corpo, como você falou, ou tem mesmo ocasião, né, para usar aquelas roupas tão deslumbrantes. Então, é interessante observar o estilo que tem nos bastidores de um evento como o Morumbi Shopping. No maior evento de moda do país, os bastidores também mostram um certo desfile. No fim de semana, nós fomos conferir lá como se vestem as pessoas que vão assistir ou trabalhar. Continua aqui. Cobrir um evento de moda não significa estar na moda. Bastam alguns quesitos. Este scout... Alta, magra, bonita, tem que ter seios e tem que ter personalidade também. Fácil, né? Fortes realmente para a passarela. Tem a Tribune na Europa, a aliança na Áustria tenta diminuir o medo causado pelos neonazistas. Carinha em Buenos Aires, avião israelense ataca o sul do Líbano. A situação é tensa no sul do Líbano. Os ataques... O interior, Rio, Belo Horizonte, Brasília e Salvador. E logo vai estar no Brasil inteiro. E agora o IG também tem o seu e-mail. É o IG-mail. Você recebe e envia mensagens para quem quiser, quando quiser. É grátis. É o IG oferecendo cada vez mais serviços a cada vez mais brasileiros. Porque não basta ser grátis. Tem que ser bom. IG. Somente neste final de semana, Operação Limpa Estoque Fiat. Você vai saltar de alegria. Sei que te amo, quero lhe falar milhões de coisas. Poxa, só quem pode fazer isso é a American Online. Então tudo bem, 35 milhões de pessoas que estão ligadas a essa rede. O homem deve evoluir com o tambor. E o tambor evoluir com o homem. Sacou? E é a melhor. Equipe, 5 países participaram da prova formada por natação, ciclismo e corrida. Para os brasileiros, faltou sorte na hora de pedalar. Só faltava sorte e ela não apareceu. Na segunda bateria da prova, entre argentinos, americanos, canadenses e mexicanos, foram as bicicletas dos brasileiros que quebraram. Juraci caiu e ficou sem o banco. Na curva ali de 180 graus, eu fiz muito rápido a curva, bati o pedal no chão e acabei caindo. Depois, Marcos Ornelas é quem perdeu a corrente. Ele terminou a prova empurrando a bicicleta. O ídolo argentino, Oscar Galíndez, um dos favoritos para vencer a prova, foi surpreendido pelo americano Kevin Carter. Os Estados Unidos venceram no individual e também por equipe. O Brasil terminou em segundo lugar. Foi um nível altíssimo, a disputa foi emocionante. Esse aqui é o troféu do segundo lugar. Valeu, Juraci, parabéns, cara. Tênis, André Agassi conquista... Que é um vírus silencioso que atinge milhões de pessoas no Brasil. Olha, o telespectador deve ficar bastante atento, viu? O doutor Elcimar Coutinho vai estar falando mais sobre esse assunto. E tantos outros assuntos aqui no programa. Moda, beleza, cultura e muita informação. E a questão da volta às aulas também com o professor Wagner Horta. Com certeza, hoje Tazinho. É o dia, o professor Wagner Horta vai estar aqui. Ok, Carmen, um beijo, até amanhã. Até amanhã, Tazinho. Bom, vamos então dar uma olhadinha nos principais assuntos que você confere nesta segunda-feira, comecinho de semana, aqui no Dia a Dia Revista. O drama das adolescentes que acabam encarando uma gravidez inesperada. Dieta e exercícios são essenciais para perder peso, mas num lugar agradável fica tudo mais fácil. A transformação de Arraial da Ajuda para o aniversário dos 500 anos do Brasil. E uma entrevista com o ex-maldito Luiz Melodia, que entra numa fase acústica em sua carreira. Dia a Dia Revista está começando. Você
acompanhe agora os principais destaques desta segunda-feira. O governador do Pará, Almir Gabriel, vai passar por 2 cirurgias hoje no INCOR, em São Paulo. Ele vai retirar um cisto benigno alojado do lado direito do pescoço e também corrigir uma hérnia na parede abdominal. Pelo menos 8 pessoas sobreviveram à queda de um Airbus neste domingo na Costa do Marfim. O avião levava 169 passageiros e 10 tripulantes. O ministro da Defesa, Geraldo Quintão, diz ter recebido a autorização do presidente Fernando Henrique Cardoso para estudar um aumento do soldo dos militares. Segundo o ministro, o assunto deve ser discutido ainda nesta semana. E a seleção brasileira goleia a Colômbia por 9-0 em Londrina e garante o primeiro lugar no Grupo A do torneio pré-olímpico. Foi o maior placar registrado até agora no campeonato. Você vai ver em instantes, o ano letivo está começando e vem com algumas mudanças. E ainda a dura vida dos gordinhos que se internam num spa para perder peso e ficar em forma. Oferecimento novo Always Complex Abas, a proteção que mexe com você. Isso aqui custa R$15, são 700 páginas do guia mais imitado, mas nunca igualado. Aliás, vocês podem continuar copiando, só dá fonte. Copiamos do guia do professor Wagner Horta, é isso aí. Não tem assunto de futebol, não quero saber disso, o Tavinho já está aí, já me irritando, já mandou faixa. E até os dedinhos do bebê durante a gravidez. Um novo aparelho de ultrassom diminui calma as mamães que estão mais ansiosas. A ansiedade de quem está perto de ter um filho. Ela foi uma das primeiras a fazer o exame de ultrassom com um novo aparelho. Na sala do médico, a ansiedade dá lugar à emoção de ver o rosto do bebê na tela do computador. A imagem é nítida, o bebê é perfeito e aparece sorrindo. Eu percebi que ele puxou a mim, né? Tá sempre rindo. A imagem é colorida e tridimensional. O equipamento de última geração mostra o contorno preciso do feto. Fica mais fácil identificar qualquer tipo de malformação genética. O novo aparelho pode reduzir pela metade o tempo do diagnóstico. Saber que o filho está bem antes de nascer é fundamental para os pais. Os pais têm a visão humana da face do seu filho. Isso, em termos de ligação pai-filho, mãe-filho, é extremamente importante do ponto de vista psicológico. Por causa do alto preço, o aparelho ainda não está disponível na rede pública de saúde. Um ultrassom como este, de tecnologia austríaca e tridimensional, chega no Brasil custando cerca de $150 mil, 50 mil mais caro que o tradicional. Como toda novidade, o preço de um ultrassom como este ainda pesa no bolso. Mas para Iracema, ter um retrato perfeito do filho ainda na barriga é algo que não tem preço. Essa é a primeira, já vai pro álbum. Vai inaugurar o álbum. Vai. Uma reforma geral em Arraial da Ajuda para as comemorações dos 500 anos do Brasil. E nesse paraíso encravado no litoral baiano, tudo muda, das paisagens às pessoas. Bom dia, Heloísa Braga. Bom dia. À medida que o tempo passa, aumenta a expectativa em torno da comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. E toda a região de Porto Seguro, que será palco desta grande festa, passa por uma grande transformação. Hoje o nosso destino é Arraial da Ajuda. A travessia de Porto Seguro para Arraial da Ajuda é feita em balsas que vão descortinando paisagens magníficas. Aos poucos, se percebe mudanças não só na paisagem, mas no jeito das pessoas que vão adquirindo uma postura mais calma, mais leve, menos estressada, mais integrada com a natureza que se impõe através de sua força e de sua beleza. Arraial também está passando por uma grande transformação. Aliás, o aniversário de 500 anos do Brasil tem feito muito bem a este lugar. Quem chega hoje a Arraial da Ajuda se surpreende em vê-la pavimentada e com ares de primeiro mundo. Além do material de primeiríssima qualidade, Luísa, nós também procuramos dar melhorias específicas de urbanidade na região. O antigo mercado para artesanatos
e frutas está sendo substituído por outro em condições dignas para turistas e moradores. As fachadas vão ganhando jardins e novas cores, condizentes com o astral deste lugar, que recomenda calma, pois o sábio não se aborrece. Nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega? Não vá. Pois é, se você tiver alguma sugestão, dúvida ou até reclamação sobre o programa, escreva pra gente. O fax é 0, o número da operadora 11 3743 2224. Ou então, se preferir, use o e-mail. O endereço é diadia@band.com.br. E não esqueça de dizer em que local do Brasil você está. Mas 95% dos casos de câncer de colo de útero. HPV, que quer dizer papiloma vírus humano, não escolhe raça, sexo ou idade. Atinge homens, mulheres e até crianças. Hoje, 9 milhões de brasileiros estão contaminados pelo HPV, número que supera o da AIDS. O papiloma é uma doença sexualmente transmissível de alto risco. Ela se manifesta em forma de verruga na área genital e a contaminação pode acontecer num simples contato de pele. Os homens com HPV apresentam somente a lesão e são transmissores. Nas mulheres, a doença é impiedosa. 15% das brasileiras estão infectadas e muitas não sabem que têm o vírus, porque ele demora para se manifestar. O HPV é silencioso e pode ficar anos no organismo. Foi o que aconteceu com essa dona de casa, que passou 5 anos sem ir ao ginecologista. Quando descobriu a doença, era tarde demais. O vírus já tinha provocado um câncer no colo do útero. Hoje, ela e o marido mudaram alguns hábitos. É diferente, né? Porque tá usando preservativo, mas não muda nada. Aos 41 anos, Dona Maria contraiu o HPV e diagnosticou rápido. A pequena lesão no colo do útero foi eliminada através do laser, o mais avançado tipo de tratamento. Fiz o laser, já estou quase praticamente boa. O uso do preservativo evita o contágio. Tanto os homens quanto as mulheres devem ir ao médico pelo menos uma vez por ano. O câncer do colo do útero, nós sabemos que cerca de acima de 95% deles estão associados com o vírus de HPV de alto risco. Então daí que a gente tem que fazer a prevenção quando surge algum sinal da doença. Pois é, vocês sabem que o HPV tem sido objeto da nossa atenção aqui durante esses anos todos. Bastante indicado para tratamentos diuréticos. Anote a receita. Conhecido também como finóquio, o funcho tem sabor adocicado e pode ser consumido em saladas. Suas flores nascem em buquês e têm cor amarelada. Sua propagação é feita por fruto-semente, preferindo clima temperado e locais iluminados. Como diurético, utilizamos a raiz por apresentar sais minerais, principalmente o de potássio. Para você ter um bom funcionamento renal, deve existir um certo equilíbrio entre o sódio e o potássio no seu plasma sanguíneo. Nada melhor do que você utilizar a raiz do funcho numa forma de cozimento para que você reponha potássio. De que forma? Coloque uma colher de sopa da sua raiz e uma xícara de chá de água em fervura e ainda nós vamos em seguida apagar o fogo. Após esfriar, você deve coar esse nosso cozimento que foi feito com a raiz do funcho doce. Você deve tomar uma xícara 3 vezes ao dia. Coloque uma colher de sopa de raiz de funcho em uma xícara de chá de água em fervura. Apague o fogo, espere esfriar e coe. Tome uma xícara 3 vezes ao dia. Tenham um ótimo dia. A polêmica sobre a etiqueta versus código de barras nos produtos já deu muito o que falar. Mas os supermercados continuam desobedecendo a lei e deixando de colocar as etiquetas com preços. E o prejudicado, claro, é o consumidor. Etiqueta porque ninguém é obrigado a fazer um teste de Cooper no supermercado. Ficar procurando a leitora de barra, depois volta, às vezes é do outro lado, não tem sentido. Então tem que ter etiqueta. E antes as empresas falavam que não, que a justiça não tinha se pronunciado, agora já tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Não tem sentido as empresas fazerem corpo mole dizendo que estão recorrendo, não tem nada disso. Eu acho que agora está na hora mesmo de fiscalizar e impor multa, porque só
colocando a mão no bolso que a empresa fala, opa, vamos então começar a etiquetar como na época de inflação. Na época de inflação não tinha aumento de custo, né? Agora tem. Então eu acho que tem que forçar mesmo a etiquetar. O consumidor, a postura dele deve ser o seguinte: chegou no supermercado, se ele está com problemas porque fica só na gôndola e você não sabe que produto, se é aquele da direita ou da esquerda ou aquele valor, tem que ligar para o PROCON. Todo supermercado é obrigado a dar o número do PROCON, vai para a gerente e fala, eu quero ligar para o PROCON, olha aqui, nesse supermercado não tem, vai o PROCON lá e multa. Eu quero ver se eles não vão botar alguém para etiquetar. E não é supermercado só, não. Acho que todos esses comércios que tem o varejo, que tem à disposição dos empresas, até grandes papelarias e tudo mais, tem que etiquetar mesmo. Ali tem que ter, a ótica é a seguinte, você tem que facilitar o trabalho do consumidor, não facilitar o trabalho da empresa, não é essa a relação de equilíbrio. Então, você, consumidor, cobre. Se no estabelecimento não tem etiquetado, indicado corretamente produto, ligue diretamente do estabelecimento para o PROCON e chame a fiscalização. Você vai ver se o estabelecimento no dia seguinte não acerta essa situação. Com certeza, porque isso funciona mesmo, viu, Gustavo? Já funcionou comigo. Tá vendo? Bom, e se você tiver qualquer dúvida na área de direito, é só ligar para a nossa produção. Você diz que às vezes... Porque dá vida, dá colorido, a gente se sente melhor quando está com uma corzinha nos lábios. Eu abdico da escova de dentes e vou com o batom para ele é deserta. Não, leva os dois, né? Leva os dois. Isso é uma gozação, gente. Escova de dentes é imprescindível, por favor. E como fazer, então, um batom durar? Olha, é o seguinte, o primeiro passo é básico, assim, no verão, não escolham batons muito coloridos, muito brilhantes, os coloridos não, os muito brilhantes, que eles contêm muita lanolina, aí eles acabam escorrendo, tá? E a lanolina, ela é muito cremosa. Ela é hidratante, ela é cremosa, entende? Então, ela é excelente, não vou dizer que ela não é boa, mas no verão, para quem sua demais, realmente o verão derrete aquilo, o calor vai derreter aquilo. O que você pode preferir? Use um lápis batom, que é isso daqui. Esse lápis aqui, ele é mais resistente. Ele é mais resistente, ele tem uma certa emoliência. Quando eu falo emoliência, gente, estou dizendo hidratação, é a mesma coisa, são absolutamente sinônimos. Então, emoliência e hidratação, vocês podem passar isso daí sem problema nenhum. Quem quer um pouco mais de brilho, pode passar um pouquinho de gloss, uma pitadinha de brilho. Gloss é aquele brilhozinho. O gloss é o brilho, tem roll-on, tem um pincelzinho. Aqui, por exemplo, uma outra dica para vocês. Vocês podem até usar o batom normal de vocês e passar o lápis em volta. Tá? Mas, primeiro, aliás, vocês passam o lápis e preenchem com batom, mas da mesma cor. Aquela coisa, até já expliquei, aquela coisa de o lápis mais escuro e batom mais claro em volta é muito feio. Eu não sei quem inventou essa moda, mas pelo amor de Deus não usem, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos o lápis, olha, presta atenção, Carmen, temos o lápis, certo? Que você pode até preencher a boca, embora ele seja fininho, E você vira, abre um pouquinho na outra ponta, nós temos nós temos um pincelzinho de brilho. Aqui, olha que ótimo. Certo? Mas nesse caso, põe só uma pitadinha de brilho também para não escorrer. Porque ou você usa um brilho transparente na boca e passa um pouco de brilho e faz aquela coisa da transparência, do natural do verão, que é muito bonito também. E aí você não precisa nem se preocupar em escorrer ou não escorrer, porque é só aquela cor. Entende? Aquele brilho, aquela suavidade. Então, usar produtos que sejam mais resistentes. Mais duros. Aí tem uma outra coisinha que você deve fazer. Pincel de boca, as pessoas pensam que é uma certa frescura. Eu vou usar o pincel, por que eu vou usar o pincel? Não é uma frescura. Por quê? Porque os lábios têm rachaduras e o batom, quando você passa o batom normalmente só, você não consegue deixar ele penetrar nessas rachaduras. O pincel penetra nas rachaduras, fixa muito mais o batom. São dicas absolutamente simples. O que eu não gosto de indicar é aquela história de você passar um pouco de pó e o batom em cima. Essa é uma história que a maior parte dos maquiadores também não indica, que eles acham que fixa. Existe ainda aqueles batons que são resistentes, que são fixantes. Alguns já têm uma certa hidratação, que era a grande reclamação das pessoas quando eles foram lançados, que eram secos, ressecavam os lábios. Hoje em dia eles já têm uma certa hidratação. E aqueles que não tiverem hidratação, aproveitem a dica, passem um pouquinho também de brilho. Tá ótimo. Acabou. Perfeito. Tá, gente? A gente volta amanhã novamente com outra dica de beleza. Nossa razão e uma forma inconsciente, analógica, irracional, que é a nossa emoção. O que muitos não sabem, mas é o que acontece, é que a emoção condiciona a razão. Tá certo? Se eu pudesse controlar o meu medo, pudesse controlar as minhas emoções, muitas pessoas viveriam muito melhor. Mas, na verdade, eu não sei quando vou sentir medo.
Eu não sei se vou sentir medo. Eu chegando aqui não sabia se ia me sentir à vontade ou não ia me sentir à vontade. Por mais que eu estivesse preparado e treinado a falar uma coisa e outra, de repente posso não me sentir à vontade porque talvez o ambiente ou talvez a entrevistadora ou enfim, qualquer tipo de situação não me deixa à vontade e foge ao meu controle. Então, é evidente que quanto mais você toma consciência disso, quanto mais você se prepara, e quanto mais, ela falou uma coisa extremamente importante, você se respeita, você se valoriza e você tem uma motivação, desejo e necessidade, aí você consegue. Porque se você não tem desejo, não tem necessidade, não tem motivação, você não faz nada na vida. E daí, Rita, voltando então, isso começou exatamente quando? Quanto tempo atrás? Assim, na verdade, eu tenho isso há muito tempo, mas nunca tinha se manifestado de um modo tão forte quanto o ano passado. E eu tinha ouvido falar do Dr. Vereia pelo meu médico. Certo. Mas eu também tinha medo de nele, né? Então era assim, eu precisava sarar do medo infundado que eu tinha, mas eu tinha medo de... E tinha medo do próprio médico. E tinha medo do próprio médico. Tanto que quando eu o vi a primeira vez, eu fiquei morrendo de medo dos olhos verdes dele. Eu falei, não vou ficar aqui. Que loucura isso, né? Mas... E assim, eu acho que o pior medo é quando você não sabe do que ele é. Porque se fosse de uma situação, eu saberia que quando aquela situação terminasse, o medo teria acabado. Mas é do nada. Então, surge assim. Ela surge. Surgia, né? Sim. Surgia. Então, é bem difícil. E é como ela falou, as pessoas, quem te olha, é difícil saber que você tem aquilo. Então, para as pessoas, você é uma pessoa normal, você age normalmente e você se culpa muito por se sentir daquele jeito. No meu caso, eu tive muito apoio da minha família que eu achei imprescindível. Tanto que foi minha mãe e minha irmã que me levaram ao Dr. Vereia. E sem a ajuda dela seria muito difícil. E hoje, além de paciente do Dr. Vereia, eu me tornei amiga dele. E isso também, eu acredito, doutor, que tenha facilitado muito o tratamento também. Vamos ouvir a Letícia, que está na linha. Bom dia, Letícia. Bom dia, Olga. Tudo bom? Tudo jóia. Você fala da onde? De Iracemápolis. Iracemápolis? Iracemápolis. Ok, entendi agora. Desculpa te falar errado aí. Não, mas... Então, garota, você também tem medo? Oi? Você também tem medo? Não, é meu marido. Ele tem medo. Quando ele pensa em morte, ele fica nervoso. E eu gostaria de saber com o doutor se isso pode ser uma das fases iniciais para um dia ele vir a ter a síndrome do pânico. Letícia é o nome dela, doutor. Veja bem, a morte, as pessoas têm medo da morte, assim como têm medo de tudo aquilo que não conhecem, têm medo de tudo aquilo que não sabem controlar. Como eu falei antes, de todas aquelas situações emocionais que nós não controlamos. A base, a origem de tudo isto precisa ser estudada, ou seja, causas e efeitos. O efeito é esse medo da morte. Agora, por quê? Da onde vem tudo isso? Evidentemente devem ser tudo uma série de problemas mal resolvidos ou não resolvidos que foram se acumulando ao longo da vida dele, que levaram ele a ter medo desse desconhecido, dessa morte. Medo da morte, medo de vida, pode ser. Precisa fazer um estudo mais profundo, mais completo. Mas existe essa possibilidade, então, Sim, existe, né? porque se ele não for tratando, não trabalhando essa situação, ele pode desenvolver uma situação em função da qual, por medo de morrer, ele não faz mais nada. Certo. Ok, Letícia? Certo, Olga. Dá uma Obrigada, obrigada, doutor. Um abraço. Tudo de bom, tá? Tchau. Olha aqui a nossa baixinha aqui. Alô, Mônica de Souza, aqui de São Paulo. Ela tem 9 aninhos, doutor. Bom dia, tá, Mônica? E ela diz assim, eu tenho medo de monstro. O que o senhor responde para a Mônica, que tem 9 anos? Eu não sei responder exatamente para a Mônica especificamente, porque não sei de quais monstros ela tem medo. Mas existe uma situação interessante. Muitos pais, à hora de castigar os filhos, crianças pequenos, quando eles fazem alguma coisa que, entre aspas, não devem fazer, mandam eles agora, vai ficar sozinho no teu quarto. Como se eu ficar sozinho no seu quarto fosse um castigo. E a criança começa a desenvolver essa situação que ele ficar sozinho é um castigo.
Só que nós observamos que crianças que não sofrem dessa tensão e dessa pressão, quando eles ficam sozinhos no quarto deles, eles desenvolvem, junto com as sombras, junto com as luzes, ou a falta de luzes, desenvolvem o mundo deles, um mundo fantástico, cheio de fantasias, porque a criança tem muito mais fantasia do que o adulto, ela é muito mais genuína, muito mais pura. Então, a criança pode desenvolver todas essas fantasias. Ter medo de monstro pode ser a dificuldade em desenvolver essas fantasias, dificuldade em viver essas fantasias. Então, ficar presa em um clichê, em referenciais muito pequenos. Depende do que esses monstros fizeram para ela, o símbolo que está por trás fizeram para ela. A esse propósito, existe uma outra informação que é interessante sobre as crianças. Eu li nesses dias, muitas crianças acham que o nome deles é não. Porque não é a palavra que as crianças mais escutam desde que nascem. Certo. Então, crianças que vivem num certo ambiente, num certo clima, ouvindo sempre não, 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 não faz isso, não faz aquilo, etc, etc, desenvolve essa sensação de não. Então respondem ao chamado não, achando que é o nome deles. Interessante isso. Mônica, meu amor, converse com a sua mamãe aí a respeito disso tudo também, né? E ver os monstros, quais são esses monstros, e vê-los juntos com uma pessoa que possa ajudá-la a entendê-los melhor, porque o monstro não sempre é mau. Ele pode ser bom também. Olha que legal que o doutor falou aqui, né, Mônica? Pois bem, nós vamos fazer um rápido intervalo agora, são 10 horas e 40 minutos. Você continua enviando as suas mensagens e nós vamos colocando aqui as perguntas, a sua pergunta e as respostas do doutor Leonardo. Já voltamos, tá? Todas as vezes que começa a chover no Rio de Janeiro, ela entra simplesmente em pânico, ela não sai de casa, tem medo de inundações, de enchente e gostaria de saber como que ele pode ajudá-la. Aliás, um grande problema dos paulistas também, né? Infelizmente, mais uma situação que foge ao controle lógico e racional da nossa mente. Certo. Como eu disse antes, todos esses problemas são devidos a causas e efeitos. Esse é o efeito, é a ponta do iceberg. Não é tirando a ponta do iceberg que você consegue resolver o problema, você tem que ir lapidando os cantos. Então, você tem que fazer um trabalho nesse sentido. Então, desmistificar o mito. Então, a chuva, o trovão, eu tenho pacientes que têm medo de trovão, relâmpago. Tudo isso são símbolos negativos que as pessoas adquirem. Então tem que trabalhar para desmistificar esses símbolos. Ok. Também do Rio, deixa eu ver o nome dela aqui, o nome dele, não tem o nome, mas tem o e-mail. Gostaria até de entregar esse e-mail para o senhor. Sim. Estão perguntando um terapeuta do Rio de Janeiro que faça este tratamento, né? Então, se o senhor depois puder dar um retorno, eu vou passar para a sua assessoria, para você do Rio que está passando o e-mail perguntando. Bom, nós temos alguém no telefone para fazer uma pergunta e vamos colocá-la no ar agora. Alô, bom dia. Oi, alô? Alô? Oi, quem fala? É Sônia. Sônia, da onde? Da onde você fala, por favor? São Bernardo. São Bernardo. Pode perguntar, Sônia. Olha, Olga, primeiro eu queria dizer que eu gosto muito do seu programa. Obrigada. E eu e minha mãe assistimos todos os dias. Como é o nome da sua mãe? Mercedes. Dona Mercedes, bom dia. A pergunta para o doutor é a seguinte. Eu dirijo há 13 anos, mais ou menos, né? E assim, aqui em São Bernardo, no ABC, assim, em geral, eu saio, não tem problema. Agora, se eu saio para São Paulo, eu sei ler tudo, né? Sei sinalização, essas coisas. Mas eu tenho medo de ir para longe, medo de me perder. Eu fico apavorada, eu fico desesperada. Se eu tô com alguém que conhece, tudo bem. Agora, se eu tô sozinha, eu fico apavorada de medo de me perder. Isso é clássico. Ela tem uma dificuldade em lidar com os próprios limites. É que o tempo é curto, mas existe toda uma história por trás de tudo isso. Mas, de uma forma geral, ela tem dificuldade em lidar com os próprios limites. Assim como a maioria das pessoas que vivem esse tipo de problemas. Elas não conhecem os próprios limites e eles têm medo de enfrentá-los. No caso dela, Sônia, o que ela pode fazer? No caso dela, ela tem que começar a
aumentar o próprio limite de tolerância. Ela tem que se cutucar. Evidentemente que ela não está conseguindo fazer isso sozinha, então tem que ter com a ajuda de alguém, normalmente alguém no qual ela confie, que possa ajudá-la a aumentar esse limite de tolerância. Ok. Entendeu, amiga? Existe também uma outra questão. No caso, um amigo ou uma amiga que pode... No caso, um amigo ou uma amiga. Mas existe também um outro fator que contribui, que é o que a Nilce falou antes, a necessidade. Certo. Então, muitas pessoas ficam acomodadas nos limites que eles têm, no baixo limite que ele tem, então eles não desenvolvem toda a capacidade deles. E você tem esse amigo aí, Sônia? Essa amiga? Tem alguns, né? Eu posso recorrer a eles. Aproveita deles. Ok? Um grande abraço. Um beijo. Outro. E tchau, querida. E você, Rita, tinha um confidente, aquele amigo, aquela amiga? Tinha. Eu sempre conversei muito com a minha irmã. Né? Com a minha irmã, com a minha mãe, mas mais com a minha irmã, porque na verdade eu não queria tanto preocupar a minha mãe. Mas eu tinha, sim, eu sempre tive muito apoio da minha irmã. Vamos para a rua agora? Nós perguntamos na rua o seguinte: por que você acha que as pessoas entram em pânico? Vamos ouvir as respostas? Por que você acha que as pessoas entram em pânico? Desemprego, né? Existem vários motivos, pessoal, de trabalho, psicológico. Acho que a pessoa não tem controle emocional e acontece o pânico. Todo mundo entra em pânico por qualquer coisa. As contingências da vida. Cada momento é um momento na vida. Isso é o pânico do que a cidade transforma hoje o ser humano em verdadeiros escudos de arma. Cada um se defende como pode. Torna-se um momento de instabilidade e insegurança para qualquer ser humano. Uma situação que foge do controle muitas vezes, porque tudo hoje em dia é assustador, né? A gente infelizmente não se confia mais em ninguém. Pela situação que a gente vive de insegurança, né? Quer dizer, você junta duas coisas, uma fragilidade pessoal com uma grande fragilidade da realidade, né? Eu acho que é isso. Estamos aqui atentos, aí o doutor, a Rita, enfim, todo mundo prestando atenção nas respostas. E a gente percebe realmente que as pessoas estão... Falhou aqui? É legal, não tem problema. Fica ali só de bonitinho, então, mas só esse aqui que está funcionando. Então, a gente fica realmente prestando atenção nas respostas e a gente se assusta, né, doutor? Eu imagino como é que é lá no seu consultório. Deve ser uma coisa maluca, né? O número... Aliás, a produção, por favor, estão pedindo aqui, até para que se coloque na tela o telefone do doutor, vocês têm aí em cima, se não tiver, nós já passamos aqui. Eu tenho um fax aqui, doutor, de uma pessoa que está desesperada, é a Rita de São Mateus, e a gente sente quando a pessoa está assim, né, muito ansiosa, porque ela diz assim: eu estou entrando em pânico, eu sofro de depressão melhor há quase 5 anos, desde a gestação do meu último filho, e não estou me tratando. E também eu tenho pavor de dirigir. Eu dirigia normalmente, até quando eu sofri um acidente, e também grávida de 6 meses. De lá para cá eu não consigo nem sequer entrar no carro. Quando ligo o carro, começo a tremer e sinto um pavor muito grande. Tanto que as minhas mãos adormecem. Pegando o exemplo da Rita de São Mateus, que está fazendo contato, eu creio que com isso também nós vamos responder a muitas outras perguntas nessa linha, porque tem muita gente que sofre acidentes, depois não consegue mais dirigir, ou então simplesmente tem medo, tem pânico do carro. Certo. Para que as pessoas possam entender o que é o pânico, o que é o medo, é tentar se imaginar dentro de um carro, do lado do passageiro. Quantos de nós, na hora que está no carro como passageiro, ajuda a dirigir, ajuda a frear, ajuda a acelerar, presta atenção no sinal, no farol, nos cartazes, etc, etc. Tudo isso é porque nós temos um tempo de reação diferente do tempo de reação do motorista. Então, a nossa sensibilidade faz com que a gente desenvolva essa tensão, essa dificuldade. Então, pessoas como a nossa amiga que sofreu um acidente e hoje não consegue dirigir e vive em pânico, é porque ela é uma pessoa, evidentemente, mais sensível do que a norma, e em função dessa sensibilidade, ela sofre com todos esses problemas. Precisa de ajuda também. Trabalhar causas e efeitos.
tentar melhorar a qualidade de vida, pondo para fora toda essa ansiedade, toda essa tensão, da forma mais natural possível, assim como todos. Bom, aqui nós temos muitas perguntas, doutor, chegando da seguinte forma. Pessoas que têm medo de gato, de barata, medo de perder os filhos, que os filhos morram, medo de terminar os dias em cima de uma cama ou numa cadeira de rodas, enfim, medo de ficar doente, né? O que mais aqui? Meu Deus, medo aqui de ficar doente está muito grande. De animais, enfim. O que a gente faz no Olga, veja bem, medos, se a gente quiser procurar, tem uma infinidade. Não tem limite para ter medo. O que as pessoas precisam fazer é, como eu disse antes, aprender a se conhecer, aprender a se valorizar. E uma das coisas que muitas pessoas não fazem é fazer o que eles estão afim. Tentar agradar a si mesmo. Muitas pessoas vivem querendo agradar aos outros, querendo corresponder às expectativas dos outros. E enquanto elas fazem isso, elas não têm tempo, elas não se dão o tempo e o direito de pensar no que elas querem. E aí parar um pouco a máquina, entrar no estaleiro, na oficina, e dar um relax. Fazer uma revisão e dar um relax. E entrar no estaleiro é, por exemplo, passar um domingo em casa, sozinho, lendo um livro ou vendo televisão, sem precisar sair com os amigos, se mostrar, ser social. Não há necessidade sempre. A pessoa tem que se respeitar. De repente você está mais cansado, está mais desgastado, você quer ficar mais sozinho, mais com você, faça isto. Ok. Se respeite. Se respeite, olha que palavra bonita. Às vezes nós não nos respeitamos mesmo. Mas vamos para mais um telefonema. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Marilon. Da onde, Marilon? Eu falo de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ok, pode perguntar, querida. Eu gostaria de saber se tem alguma solução, porque eu já estou entrando no pânico mesmo. Eu não entro em ônibus, eu tenho frio no estômago, parece que eu vou morrer. É uma coisa horrível, já não saio nem mais de casa. Eu tenho uma filhinha de 2 anos, eu preciso me locomover com ela e passear, eu recebo convites para viajar e tudo, e não saio mais. Não saio. Isso está afetando até em minha vida, em me relacionar com outras pessoas, porque eu já estou presa e eu queria uma solução. O que a Marilon pode fazer? Ela falou uma coisa muito importante, ela se sente presa. Se ela prestou atenção no que eu falei antes, ela tem que se livrar dessa prisão. E para se livrar dessa prisão, ela tem que parar e de preferência com a ajuda de alguém do qual ela confie, parar e fazer uma reavaliação da vida dela, dos valores dela. E a partir daí, começar devagar a enfrentar as coisas. Busque ajuda, Marilon. Parece que é o caminho, né, amiga? É ótimo. Tá bom? Só que eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu estou só. E agora, procura, doutor? Quem procura acha. Isso, muito obrigada. De repente, batendo na porta do vizinho, coisa que nós temos dificuldade em fazer, talvez você encontre ajuda. Ok? Ok. Estamos torcendo por você. Obrigada. Um abraço, querida. Outro. Tchau, tchau. Bom, eu vou deixar aqui separadinho. Tem pessoas perguntando aqui sobre medicamento, inclusive. Já. E o fax não para, inclusive, de chegar. E na medida do possível nós vamos passando aqui. E a vela tá colorida, tá bonita. Com o que a gente dá esse colorido na parafina? Pois é, eu vou ensinar um truque legalzinho aqui. Ensinar não, vou só passar, porque coisa a gente não ensina, né? A gente só troca ideia. Você tem que usar anilina a óleo e essência a óleo. As minhas velas geralmente têm essência, tá? Essência a óleo que são próprias para parafina. Porque daí a gente ligou a vela, né? Ela começa a cheirar. Exatamente. Ligar é bom, né? Eu, quando era criança, falava, ligou a vela, nossa. Agora, gente, para não sujar a mão, usa seringa, olha. Ok. Que geralmente, e usa um pote com tampa. Então você derruba aqui, isso aqui é essência. Dá um cheiro bom isso aqui, essa gente. de algas marinhas, ela é muito gostosa. Bom. E aqui nós vamos fazer um laranjinha. Eu sujei porque eu deixei de ponta cabeça, que ele escorreu, mas na verdade você não suja a mão. Você joga umas gotinhas de essência, vamos pôr amarelinha também para fazer uma cor laranjinha. E quer ver como é prático? Não suja a colher, não suja
Não suja nada. Nossa, prático mesmo. Mas assim, ó, você já mistura a essência e o corante, fica tudo aqui. E dá um som legal, hein? E aí, ainda dá um batuque bom. E ainda, se você tiver que parar, ela tá guardadinha, não tem perigo de cair, tá? Aí nós vamos montar a velinha. Despeja aqui agora? Então, a gente vai despejando. Eu já comecei para adiantar, mas é só você ir alternando as cores. Procura não deixar niveladinho e pôr uma hora de cada lado, assim, que é pra ela ficar com um desenho mais bonitinho. Deixa eu pôr a outra, que essa aqui tá muito molhadinha ainda. Olha lá como é que vai essa ficando. Essa aqui já tá mais sequinha, tá vendo? Põe assim aleatoriamente, se você quiser ela toda colorida. Toma cuidado que quando você for colocar várias cores, coloque sempre a mesma essência, senão você vai misturar a essência, não fica muito interessante depois na hora de acender. Olha, gente, adorei. É uma bela sugestão para presentear, não é? E é uma delícia fazer, uma delícia Faz bem, né, doutora? Isso aqui também faz bem, né? Isso é altamente, eu estou fascinado, é altamente hipnótico. Ah, nós vamos falar de hipnose daqui a pouquinho. O senhor vai querer hipnotizar alguém aqui hoje, doutor? É, ele hipnotiza. Eu acho que você está começando a hipnotizá-lo. Eu ia falar que ele só pode hipnotizar. Ele tem uns olhos maravilhosos, né? A cor dos olhos dele Aí vocês estão me fazendo ficar vermelho. Vai ficar vermelho. Não, realmente, ele tem a cor dos olhos do doutor, realmente são muito fortes, seus olhos são muito fortes. E essa vela também é hipnótica, viu? O paciente dele lá também comentou, né? É verdade. Mas é verdade. Olha, então fica uma gracinha. Isso, quando você acende, ela começa a fundir, óbvio, porque a parafina derrete. Você vai deixar a gente acender uma vela aqui? Eu vou deixar você acender. Lógico que vou. Agora eu trouxe a vela que chora. Que essa é interessante, ela é uma cor por dentro e ela chora Por que ela chora? O que você fez que ela chora? Pois é, esse já é uma outra técnica, a gente que pode não vai dar hoje. Eu nem trouxe material. Isso, vamos fazer outro dia. Mas eu trouxe pra você duas, pra que elas chorem muito de alegria na sua casa nova e que você não precise nunca chorar na sua casa nova. Olha que eu vou chorar, viu? Eu me emociono com essas coisas. Lindo! Essas são velas que choram. Velas que choram. E é pra chorar dourado mesmo, porque isso tudo tem um simbolismo. O ouro significa dinheiro, significa harmonia. Então, é pra você chorar dourado bastante na sua casa, tá? Inclusive as velas, cada cor tem um significado. Isso é muito. Mas nós vamos falar do significado na hora que a gente for fazer o violão. Daqui a pouco eu volto aqui. E a Nilce já vai cada hoje. Vamos. Vamos. Tem que dar, né? Tá, eu vou tirar. Tudo. Bom, eu abandonei a minha querida e amada Janir, mas eu sei que ela não tá de mal comigo. Não, tá apaixonada pelo assunto aqui. Tá bom, né? Tá um clima tão gostoso aqui. Eu não sei trabalhar com o microfone na mão. Não sabe? O teu pifou? Pifou. Então trocar. Na hora do intervalo, daí a gente resolve todos esses problemas aqui, tá? Então vem aqui, minha querida. Deixa eu te mostrar que eu fiz ali um refogado. Pus o óleo, refoguei a cebola, o alho. Aí já o arroz prontinho, quentinho. Aí eu coloquei a berinjela que foi aferventada, coloquei os tomates, pus as ervas, os temperos e coloquei no refratário. Sobre ela vai o atum que eu já comecei a colocar aqui, né, pra adiantar. Pode parar. Pode parar? Vamos dar uma repassadinha lá do começo. Então vamos. Eu peguei 2 berinjelas, piquei. Aferventei com água e vinagre. Com água e vinagre, foi pra panela, ferventou, escorreu água. Não é pra ficar molinha, não. É só pra ferventar. Ferveu, Pati. Isso. Enquanto ela ferveu, eu coloquei o óleo na panela, fritei aquele monte de cebola que você viu, o alho, coloquei os tomates, azeitonas, aí eu coloquei as berinjelas e as ervas, né, que é o orégano e o sal, e a salsa. Então, as 3 colheres de sopa de óleo, a cebola, os 3 dentes de alho, os 2 tomates sem peles e sementes, certo? Isso. E você refogou. Refoguei. Aí eu pus os temperos e pus a berinjela. Aí a berinjela pegou aquele gostinho todo e apagou o fogo. Veio pra cá, para um refratário. Certo. Sobre esse refogado, nós vamos colocar o atum, tá? Ok. Então vamos lá. Coloca aqui o atum. E claro que se alguém quiser pôr uma carne moída refogadinha no lugar do atum, põe a carne moída refogadinha. Pode, a sardinha, aquilo que tiver em casa. Olha, sobre o atum, nós vamos colocar, isso aqui é mussarela que eu ralei no ralo grosso. Não foi o mesmo ralador que a Nilce ralou a parafina, viu? Foi outro, porque não dava tempo. Então dá aqui, olha. Sobre
essa mussarela, eu fiz uma parte, eu vou colocar aqueles 2 ovos batidos. E não põe sal nos ovos, por quê? Já tem sal no atum. E a berinjela também já foi refogada. Então, olha, agora a gente vai cobrir aqui com os ovos. Isso vai pro forno. E depois eu vou enfeitar com as azeitonas, mais um pouquinho de salsa quando sair do forno. E o tomate, que a gente pediu um tomate em rodelas, que já tá aqui, ó, com um pouquinho de sal. Eu deixei com sal e ligeiramente emborcado, que é para sair o excesso de água. Então assim, olha, vai pro forno. O que tem que assar aqui? Nada, só firmar os ovos, porque o resto tá tudo pronto. Ok. E aí a gente convida o pessoal para vir à mesa comer. Antes da hipnose, Alice, chama-se, não? Vamos hipnotizar a Janir, doutor? Olha, que tal? Já tentaram e não conseguiram, mas se o senhor quiser, eu me entrego. Pode falar, doutor, pode. Esse queijo ralado acabou comigo. Acabou, né? Aqui tudo tá acabando com o senhor, os elogios, tudo acabou. O senhor vem comer. Doutor, falando em hipnose, qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Você vai me ajudar a desmistificar a hipnose? No próximo bloco, pode ser? Pode ser. No próximo bloco, olha que legal, desmistificar a hipnose. Também tenho minhas curiosidades a respeito. Você continua fazendo o programa com a gente, tá bom? Que horas são? 11h04. Nós já voltamos, tá? Eu vou matar o boi. Eu vou ou no açougueiro ou vou no restaurante. Então, preciso procurar a ajuda de quem possa me dar essa ajuda. Certo. Alguém qualificado que possa me ajudar a encontrar as respostas às minhas dúvidas. Então, essa é uma resposta. No que diz respeito aos remédios, os remédios são extremamente importantes, porque eles dão um empurrão inicial para que a pessoa possa sair do abismo, do precipício, desse poço, possa começar a voltar a viver. Mas os remédios não resolvem o problema, porque a pessoa tem que trabalhar as suas dificuldades, tem que mudar a própria qualidade de vida. Então, os tratamentos que nós fazemos servem para ajudar as pessoas, como a Rita disse, a ver a vida de uma forma diferente, a mudar os próprios paradigmas e a enfrentar a vida de uma forma melhor, mais tranquila, se respeitando mais, como eu disse antes. E eu acredito que as pessoas têm que continuar dessa forma. Não tem muita... Doutor Renato, a Marilda está fazendo uma pergunta bem interessante aqui. Ela quer que o senhor fale sobre os suicidas. Se eles são portadores, desculpe, da síndrome do pânico ou de depressão. Depende. Eu li no jornal hoje que teve uma pessoa que matou a família inteira em uma fazenda, a mulher e 2 filhos, por problemas financeiros. Você já imaginou se no Brasil todo mundo tivesse que recorrer a esse recurso para resolver os próprios problemas financeiros? Acho que não sei quantas pessoas sobrariam aqui. É verdade. O suicídio tem algumas teorias que dizem que para se suicidar precisa ter muita coragem. Também penso assim. Acho que tem que ter muita coragem. Particularmente, nunca pensei no suicídio. Eu acho que o suicídio não é uma alternativa, mas não é das melhores. Existem outras muito mais simples. Pessoas que chegam ao ponto de suicidar, muitas vezes, isso nós temos nos trabalhos científicos, são pessoas que erraram na dose. Então, muitas vezes, o suicida, ele quer chamar a atenção. E ele quer chamar a atenção, só que erra na dose e acaba morrendo. E muitas vezes o suicida é aquela pessoa realmente desesperada que acredita não ter outros recursos e vai para esse recurso final. Pode se tratar, tem que se tratar, sem dúvidas. Você teve algum período desse que você teve vontade de se matar, de morrer? Ou de morrer, pelo menos? De morrer sim, mas... Você tinha vontade de morrer? Sim, você acaba tendo, você quer acabar com o teu sofrimento de qualquer modo. Só que eu acredito muito em Deus, então eu sabia que Deus foi muito importante para mim. Eu não estaria nessa vida aqui para me suicidar, Ele não deixaria eu fazer isso. Então Deus me ajudou a achar o Dr. Vereia, Deus me colocou na família que eu tenho para me ajudar a passar por tudo isso. Doutor, Deus está fazendo Deus, falta. Qualquer tipo de Deus, de todas as crenças e cores, todos os deuses que nós temos aí. Todos os deuses, isso. Deus pode nos ajudar também nisso. Essa ausência de Deus
Deus é que nos está levando a esse pânico, a essa loucura dessa vida, esse vazio às vezes? Pode ser, porque nós somos muito pequenos, muito inferiores, muito ignorantes. Então, muitas vezes, quando nós não temos explicações e outros recursos, nós nos perdemos. Aliás, somos muito pretensiosos, queremos falar de Deus, né? Somos pretensiosos demais, porque Ele é infinitamente superior a todos nós. Bom, vamos ao telefone que tem gente para falar com a gente. Alô, bom dia. Alô? Oi, quem fala? Márcia. Como? Márcia. Márcia, da onde, Márcia? Aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ok, pode falar, Márcia, estamos te ouvindo. Eu quero perguntar ao doutor, que eu já tenho tudo aí que já falou aí, eu tenho tudo, né? Tô com plurinotoprose. E eu queria saber se essas coisas só é tratada com remédio ou com simples sessões de terapia eu vou melhorar. Olha, depende muito do profissional que vai ajudá-la. Eu, particularmente, trabalho com hipnose, então não uso medicamentos, apesar que quando o paciente precisa de medicação, eu medico ele. Se você for procurar um profissional que trabalha com medicamentos, ele vai lidar com você com medicação. Então, e assim como os outros terapeutas vão trabalhar com terapia, vão fazer sessões onde não vão ser utilizados medicamentos. Agora, cada caso é um caso, não dá para dizer. De repente você precisa de uma medicação para poder se deslanchar e depois você interrompe a medicação. Ou você não precisa da medicação porque você chega ao clique na hora. Ok, Mônica? Márcia, perdão. Oi. Eu queria perguntar a ele também que eu tô com mania assim, toda hora eu penso que minha mão tá suja, tô lavando, isso faz parte também? Faz parte do mesmo problema. Isto é uma obsessão que dá para se tratar também. Ok? Obrigada. Um grande abraço, tá, Márcia? Felicidades. Bom, o Paulo Porto tem um depoimento muito interessante e nós vamos colocá-lo agora no programa. Vamos ouvir. Nós estamos com o senhor Luciano Biagi, 40 anos, casado, pai de família, e o senhor Luciano sofre da síndrome do pânico. Nós vamos conferir agora um relato verdadeiro de quais as reais dificuldades de enfrentar todo dia o medo. Senhor Luciano, como começou a síndrome do pânico? Foi inesperadamente. Eu comecei a perceber uma luz que me vigiava e onde eu ia, a luz ia atrás. É uma alucinação que me incomodava muito, me causava um pânico tremendo. Foi de repente, apareceu essa luz que me perseguia assim, permanentemente, onde quer que eu fosse, e me dava um medo terrível. Eu tinha um disparado, meu coração, eu tinha taquicardia de medo dessa luz. Mas o que era essa luz? O que ela fazia? Me perseguia, onde eu fosse eu via uma luz se manifestando como ela era? Em cima de mim. Não dá para descrever, é uma coisa meio estranha, não dá para descrever. Eu já falava para minha esposa sobre isso, mas ela não acreditava muito, meus cunhados, parentes mais próximos, né? Eles falavam o quê? Que não é possível, que isso aí era uma coisa passageira, algum cansaço, alguma coisa. Eu passava um tempo todo na cama, deitado, dormindo, de preferência de olhos fechados, para não ver nada, para não ter aquela sensação de pânico, de taquicardia. A convivência com a síndrome é impossível. Olha que loucura, o doutor aqui me ajudando a recolher aqui, que acabei despencando tudo. Que depoimento esse, inclusive é seu paciente, né, doutor? E em muitos casos, como o dele, que aquela coisa de ver vultos, as pessoas veem vultos, né? Como ele falou, da luz. Sem dúvida. Mas ele vai conseguir. O resultado vai ser muito rápido, em relativamente pouco tempo. Alguns meses ele vai já... Certo. Ele já está conseguindo. A Jéssica do Amaral, da freguesia do Ó, diz assim: eu li na Bíblia a seguinte passagem: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Gênesis, capítulo 2, versículo 21. Vamos falar de hipnose, doutor? Vamos. Então, você vai ter que me ajudar a desmistificar a hipnose. Então, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Me ajudar a fazer com que as pessoas entendam que todos nós hipnotizamos permanentemente e somos hipnotizados permanentemente. Quando a nossa amiga estava falando das velas, eu estava observando aqui no estúdio
todo mundo estava fascinado com aquilo que ela estava fazendo. Da maneira, da essência, até você. Quando a outra amiga estava falando da comida, apesar de eu estar fascinado, porque eu gosto de cozinhar. Sei. Mas todo mundo estava atento, prestando atenção no que ela estava fazendo. E todo mundo estava tentando se identificar com o que ela estivesse fazendo. Isso é um processo hipnótico, porque naquele momento a nossa atenção está canalizada para aquele objetivo e o que acontece ao nosso redor deixa de ser prioritário, se torna secundário. Então, enquanto nós estamos aqui, duvido que as pessoas que estão presentes tenham percebido quanto tempo já passou desde que o programa começou. Porque a coisa está sendo tão dinâmica, tão empolgante, tão envolvente, que nós não percebemos quanto tempo passou. Isso é um processo hipnótico. Tudo isto, toda essa capacidade da nossa mente de desenvolver, de se desenvolver, nós utilizamos dentro da clínica, dentro da medicina, dentro da clínica médica, para ajudar os pacientes a resolver os próprios problemas mal resolvidos. Então, eu ajudo os pacientes, como a Rita, por exemplo, não a se modificar, mas a modificar o ângulo de visão que ela tem sobre a vida, para poder enxergar as coisas de uma outra forma e a partir daí mudar as coisas. Então a hipnose fundamentalmente é comunicação. Eu me comunico com o inconsciente da pessoa, porque ela está passando imagens sobre as velas, ela está passando imagens sobre a comida. Eu estou aqui, hoje de manhã eu escolhi como me vestir. Eu vou de branco ou vou à paisana, vou normal? Qual é a imagem melhor que eu posso passar para as pessoas? Certo. Tá certo? Porque poderia vir também de jeans e camiseta, com tênis. Teria passado uma outra imagem, falando a mesma coisa. Certo. Poderia não fazer a barba, e aí por diante. Tudo isso é imagem. Então, é a forma que eu utilizo para me comunicar com as pessoas. Isto é hipnose. Para me comunicar com o inconsciente da mente das pessoas. A pessoa que tem pânico, a pessoa que tem medo, a pessoa que se sente insegura, a pessoa que está em depressão, ela não nasceu com isto. Ela desenvolveu isto ao longo da vida por toda uma série de situações que evidentemente não deram certo para ela. Racionalmente, ela sabe muito bem que não deve ter medo, que aquilo é seguro, que não faz mal, que o elevador não cai, que não despenca, tudo. Ela sabe muito bem, tudo isso racionalmente. Só que existe uma força incontrolável que a pessoa, como o Luciano disse, não consegue definir. Pode ser uma luz, pode ser um som, pode ser qualquer tipo de situação. É uma força incontrolável que leva ele a se comportar de uma forma diferente daquilo que ele programou, daquilo que ele quis. Essa força está no nosso inconsciente, nessa parte da nossa mente que nós não controlamos, mas que condiciona a nossa vida, que são as nossas emoções. Então a hipnose nada mais é do que um instrumento que me dá a possibilidade, por eu estar de fora, de poder transmitir, criar uma comunicação com a mente do meu paciente. E a partir daí trocar essas informações. Agora, todo o processo hipnótico, na verdade, é um processo auto-hipnótico, porque eu preciso me deixar levar para isto. Se eu não quero ser hipnotizado, ninguém vai conseguir. Hipnose não é domínio, eu não posso dominar a mente das pessoas. O que nós vemos no cinema, nos filmes, na própria televisão, de pessoas que aparentemente dominam os outros, fazendo eles se comportarem, agirem de uma forma aparentemente diferente do que totalmente é dominados. Normal, mas no fundo eles não estão sendo dominados, eles se soltam, eles liberam as próprias censuras, eles entram nesse estado alterado de consciência e se mostram livremente. Então, porque eles não têm censura naquele momento? Bom, nós vamos continuar com essa conversa de hipnose e como o doutor falou, sinceramente, doutor, eu também não percebi o tempo, mas já são 11 horas e 21 minutos. A gente já volta. É uma coisa... Realidade. Nesta segunda, um cinegrafista leva um tiro ao cobrir uma guerra. Rápida no gatilho, uma mulher tenta quebrar seu próprio recorde. A solidariedade ajudando vidas no Realidade. Nesta segunda, 6:30 da tarde. A ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão,
alerta a população para o perigo que representam as rádios ilegais. Operando totalmente fora da lei, essas rádios interferem na comunicação entre hospitais e ambulâncias, quartéis e bombeiros, delegacias e viaturas, aeroportos e aviões, colocando em risco milhares de vidas humanas. População e autoridades devem estar atentas e tomar suas providências para coibir essa ação criminosa. Love, 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 volume 2. De volta, grandes momentos da música romântica do mundo. Love, 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 volume 2. Você vai amar. Unforgettable. Love, 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 volume 2. Feito pra você. Only you. A diferença é que o Estadão funciona. Ziriguidum. Chicão, Fala. acabei de ziriguidum meu carro. Que possante? Ziriguidum agora mesmo, paguei R$3 a linha pra anunciar e ziriguidum rapidinho. Só R$3 a linha do anúncio pra Ziriguidum? Acho que eu vou Ziriguidum aquele meu pratinho a bala, rapaz. Ziriguidum. Carro até 94. 855-2001. Ziriguidum. Auto econômico do Estadão. Apenas R$3 a linha. Anuncie que Ziriguidum rapidinho. Ziriguidum. Cine Band Premium. Um vírus lunar dominando os seres humanos. Horas, 23 minutos. Como é que é aqui? Em relação ao medo, eu tenho 18 anos, sou calmo, mas sou ansioso por demais. A insegurança aparentemente, acho que não tenho medo, porém a incerteza. Ai, quase que eu caí agora, tá vendo? Viu? Se eu caio aqui também, ia hipnotizar todo mundo, né? Doutor, não sei se eu consegui entender o que ele está perguntando lá de João Pessoa. Sou calmo. Sou calmo. Mas sou ansioso. Só a pessoa que é ansiosa, que sabe, corre o tempo inteiro, pode ter síndrome de pânico? Veja bem, essa é a pior situação. Porque a pessoa é calma, aparentemente está calma, mas ela é ansiosa. Ou seja, ela só põe para dentro. Ela não consegue extravasar, não consegue dar vazão. Então ela é uma esponja que só absorve. Só que a hora que não tem mais o que absorver, ela estoura e bota tudo para fora. Aí às vezes, ele pode ser agressivo, violento. Ok. A gente volta aqui já, porque tem muita coisa ainda para perguntar pro doutor. E nós vamos acender esta vela. Menina, tirar essa escada daí. Agora deu um frio assim, doutor. Fiquei com medo dessa escada agora. Não sei se eu vou subir nela depois ainda. É assim que começa? Olha a velhinha aqui, gente. Cadê você? Onde é que eu tô? É com você, lindinho? É aqui, ó. Velhinha em pó. Ó, aqui. Vamos colocar aqui nesse potinho. Pega legal aí de onde você tá. Ó. Vamos ver como é que ela vai se comportar, né? Porque você já sabe, mas eu não sei. E quem tá em casa também, de repente, que não sabe. Deixa eu aproveitar que você tá aí nesse cantinho. Fale, amor. Essa vela aqui, na verdade, é uma lamparina. Eu não sei se dá pra perceber. Isso aqui é o seguinte, a base toda dela é parafina e ela vai com uma velinha dentro. Então a luz passa pelo translúcido da parafina, entendeu? E isto é o grande grito da moda em matéria de vela agora. Esse é o grande? Esse é o grande grito da moda. Olha só. Tá nas novelas. Tem tá dentro de um vidro com a base amarela. Isso aqui que você está imaginando que é vidro, que é porcelana, qualquer coisa que você possa imaginar. Isso aqui, gente, é tudo parafina. Isso é de hipnotizar mesmo, né, doutor? É lindo, 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 lindo. Essa peça fica muito bonita. Muito bonita mesmo. Pura parafina, gente. Ó, pura parafina. Ela vira uma luminária no canto da sala, né? E essa aqui também é uma grande novidade, que é o gel. Gel de quê? Tipo gel de cabelo? Não, ele é um gel. Um gel. É um produto importado que é uma vela. Certo. É gel, é uma vela gel que chama, né? Ok. É um produto que a gente ainda tem dificuldade para encontrar aqui no Brasil. Olha, você pode fazer uma escala de visitas aqui ao programa que vai ter que voltar por cada vez ensinar uma. Hoje, pelo menos, a gente aprendeu legal uma inteirinha, que é a de raladinho, que dá vontade de comer, que parece coco, né? Ainda mais dentro do coco, assim. Mas a gente vai tentar ainda falar mais um pouquinho se você ir embora. Tá bom, minha querida? Tá ótimo.
Agora deixa eu conversar com a minha... Bom, as pessoas perguntam, sabia? Pois é, ontem, ó, eu encontrei uma senhora nessas caminhadas que eu dou pelo parque, que veio falar pra mim que ela serviu de cobaia no condomínio. Ela comprou iogurteira. Se ela gostasse, ela ia falar pra todo o pessoal do condomínio. Ela falou, resultado era assim, todos nós somos eternamente apaixonados pela iogurteira. Nós também. Do lado de Córdoba, na Argentina, diz o seguinte, que ela gostaria muito que o senhor voltasse outras vezes, porque como o assunto é muito interessante, ela disse que um programa realmente é pouco para a gente falar sobre o assunto. Concordo com você, minha amiga argentina, certo? Então nós vamos entregar tudo para o doutor, que vai responder, e o senhor também tem um site, é isso? Sim. Vamos lá, vamos passar o endereço. Gostaria até que o pessoal já colocasse olha aí, tá no vídeo. O endereço do e-mail é verea@verea.com.br. O site onde as pessoas podem encontrar mais informações é www.verea.com.br. Olha que fácil, www.verea.com.br. E para você se comunicar através de e-mail com o doutor, verea@verea.com.br. Muito fácil mesmo. E daqui a pouquinho, então, ele vai fazer, vai nos explicar. É um teste? Um teste. É um teste. O que a gente vai pegar para hipnotizar aqui? E a vela, tá? Que tá queimando legal? Olha como é que queima a vela em pó. Quer que eu leve aí a vela? Ou você vem aqui? Vamos iluminar os nossos caminhos. Pra onde que eu viro? Aqui? Olha que linda. Essa é a vela em pó. É um belo presente. Bonito, né? Você deu uma aula de vela hoje aqui pra nós. Que tal, amiga? Você viu que aula que a gente levou? Linda, né? Se esse arroz não tiver empapado, não como. A mulher gosta de arroz empapado, mas é mole isso. Mas que nada. Agora, olha pra mim aqui. Olha aqui pra mim agora. Porque agora nós vamos falar de algo que não pode, mas não pode mesmo faltar na sua cozinha. Os maravilhosos produtos Seara. Repete o que você falou? A casa caiu agora. Por que caiu? Você tem medo de hipnose? Não. Não? Já fez alguma vez? Não. Doutor, ele precisa querer ser hipnotizado? Precisa. Se ele não quiser, o senhor não hipnotiza? Não. Diga o que você quer, senão agora eu vou passar mal aqui. Bom, vamos tentar aí, vamos aí. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um teste para avaliar a sensibilidade dele à hipnose. Então que é o vamos lá. teste que eu faço aos pacientes durante a primeira consulta. No caso, o senhor pode ir fazendo o teste explicando? Posso. Então vamos lá, por favor. O que eu preciso é que ele, por exemplo, se coloque nesta posição e ele fixe, por exemplo, aquele ponto lá em cima, tá bom? Mantendo o corpo tranquilo, solto, relaxado. Eu vou contar até 3 e no 3 vai começar a sentir uma força sempre maior que vai empurrando você para trás. Sentindo essa força, você se deixa levar tranquilamente, sem medo de cair, porque estou segurando você aqui. 1, 2, uma força sempre maior vai começar a empurrá-lo para trás, sempre mais, e você vai se deixando levar sempre mais. 3, para trás. Agora a mesma força vai começar a empurrá-lo para frente. Sempre mais. 1, 2, sempre mais para frente. 3. Agora você fecha os olhos e simplesmente imagine seus olhos colados, fechados. Imagine seus olhos bloqueados nesta posição. Imagine seus olhos tão fechados, tão colados, tão fechados, que é impossível abri-los. Você tenta e não consegue. Tenta. E a sua mente vai se soltando completamente. A sua mente vai se abrindo totalmente, completamente.
para ajudá-la a eliminar todas as tensões, ajudá-la a eliminar toda a ansiedade, ajudá-la a eliminar todo o nervosismo, ajudá-la a eliminar todas as mágoas, ajudá-la a sentir sempre melhor, sempre mais tranquilo, sempre mais sereno, sempre mais leve, ajudando a sentir uma sensação de calma, de bem-estar e de serenidade, sempre maior. E à medida que for se sentindo melhor, à medida que for se sentindo mais tranquilo, à medida que for se sentindo mais sereno, o seu corpo, independente da sua vontade, vai começar a balançar. Balançar em um movimento contínuo e constante, balançando para frente e para trás. E você vai se sentindo bem, leve, solto, sempre melhor, balançando, se deixando levar. Como está se sentindo? Responde, continuando de olhos fechados. Sentindo bem. Está tranquilo? Tranquilo. Está sereno? Se livrou daquela pressão, daquela ansiedade, daquele nervosismo? Exato. É? Tem alguma imagem na sua mente? Tem alguma cor? Azul. Azul. Mas você sabe onde você está? Sim. Sabe quem é você? Sim. Você não saiu do ar. Você está aqui, presente. Certo? Certo. Muito bom. Agora eu vou contar até 3. Você vai abrir os olhos e vai se sentindo melhor ainda, mais tranquilo, mais leve, mais solto, totalmente descansado e aliviado. 1, 2 e 3. Respira fundo. Como está se sentindo? Sentindo bem, meu. O que você está sentindo? Eu estava muito tenso. Uhum. Hoje dentro do estúdio, aqui trabalhando, estava tenso. Uhum. Mas agora, meu corpo está leve agora. Está leve? Está leve. Você está bem? Eu estou bem. Vai, me conta, o que você sentiu? É isso que eu quero saber também. O que você sentiu? Não sei. Eu percebi uma coisa, quando ele falava para você que seu corpo estava indo para trás, realmente a ponta dos pés dele fez isso, eu achei incrível, né? Porque a ponta do pé levantou, como se você estivesse indo para trás mesmo. Eu estava tenso mesmo, hoje eu estava. Mas agora, graças a Deus, eu estou... Mas deu calor, deu frio. Deu, aí a minha mão está suando. Está suando, a mão dele está super molhada. Arrepio? Não muito arrepio. Deu alegria, tristeza, vontade de chorar, de sorrir? Sorrir. Sorrir. Veja bem o que acontece. Por que a mão dele está suando? Porque esse é um teste rápido, superficial, como vocês podem ter visto, mas ele permite que a pessoa possa começar a pôr para fora. É aquele caso daquela pessoa que é calmo, mais ansioso, que não põe para fora. Então, através da hipnose, através de tudo aquilo que nós fazemos, a gente abre válvulas de descarga naturais das pessoas, permitindo com que elas possam pôr para fora. Isso da síndrome do pânico ajuda mesmo. Sem dúvida, porque a pessoa põe para fora. Essa sensação que eu imagino que você esteja sentindo de alma leve. Alma leve. Isso? Isso. Porque nessa situação ele pode enfrentar certos desafios por estar mais tranquilo, que normalmente às vezes ele não faria. Vai trabalhar melhor hoje à tarde? Com certeza. Dobrado. Muito obrigada, querido. Vai com Deus, vai. Desculpa te incomodar, tá? Imagina, a hora que precisar é só chamar o Bacana aqui, que a gente tá aqui. O Bacana aqui. E com o Bacana aqui a gente vai pro intervalo e já tá voltando. Até já.